Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, vídeo de hoje eu vou trazer para vocês de forma prática um primeiro treino de um iniciante. Alguns vídeos atrás eu falei sobre os primeiros passos de um iniciante na academia, trouxe algumas dicas importantes aí para vocês e agora dessa vez eu vou trazer um vídeo trazendo os exercícios mesmo, mostrar uma rotina aqui de treino que você pode seguir aí. Bom, antes da gente ir pro assunto do vídeo aí, eu vou pedir para vocês se inscrevam no canal, ativa o sininho aí das notificações também para não perder nenhum vídeo. Dá uma olhadinha no meu Instagram, vou deixar o arroba aparecendo aqui embaixo e também vai estar na descrição do vídeo. Lá tem conteúdo diário nos stories e é uma forma de eu ter um contato mais direto com vocês. Bom, hoje vocês podem ver aí que eu não vou estar gravando no tripé, quem vai estar me ajudando é o Emanuel, dá um salve aí. Fala salve. Salve. Então, hoje ele vai me acompanhar aqui pela academia mostrando os treinos para ficar de uma forma mais dinâmica para vocês, tá? Seguinte, vamos lá, você iniciante tem uma prioridade diferente dos intermediários e dos avançados. No caso, é entender o exercício, entender os movimentos e não se preocupar necessariamente com carga, com execução e por aí vai. Então, por conta disso, eu vou trazer aqui para vocês uma rotina de treino onde a gente vai fazer 2 séries de 15 repetições e uma série de 12 para cada agrupamento muscular. E aí, nesse vídeo, eu vou trazer 2 exercícios para cada agrupamento, ou seja, 2 exercícios de costas, 2 exercícios de peitoral e por assim vai. No caso, no dia, quando você for treinar, você pode seguir apenas um exercício por vez, porque assim você vai ter um tempo ali de 45 minutos até 1 hora de treino, que já é mais do que suficiente. Fala galera, enquanto eu estava editando o vídeo aqui, eu percebi que eu não disse um aviso muito importante para vocês durante as gravações, que no caso é falar sobre o método de treino que eu estou utilizando como exemplo desse vídeo. E esse método é o que a gente chama de full body, né? Basicamente você treina todo o corpo em uma única sessão. Então você faz um exercício para cada agrupamento muscular, como o exemplo aí que eu vou trazendo ao longo do vídeo. Esse método é interessante para você iniciante, para que você tenha uma primeira experiência dentro de treino e não sofra muito, principalmente com aquela questão da dor tardia pós-treino. Ou seja, fazer muitas séries, muitos exercícios para o mesmo agrupamento muscular pode fazer com que você tenha uma dor tardia pós-treino muito intensa. E isso para você iniciante pode ser uma péssima primeira experiência. Então com esse método do full body, você consegue se adaptar à rotina de treino de uma maneira mais segura e também mais agradável. Você vai sofrer menos com isso. Um segundo aviso também que eu queria trazer para vocês é que não necessariamente vocês precisam começar com a mesma ordem que eu vou mostrar aí no vídeo para vocês. Então eu vou começar com um treino de costas, mostrando os exercícios para as costas, mas você pode começar com outro agrupamento muscular que esteja às vezes disponível ou que você queira fazer ali no começo do seu treino. A única parte realmente que eu não recomendo que você comece é com as partes do braço, tanto o ombro, quanto o bíceps, quanto o tríceps, porque essas musculaturas ajudam no movimento dos grandes músculos, como o peitoral e as costas. Então por conta disso é mais interessante você começar com o grande agrupamento muscular, os músculos maiores, para depois ir para os menores, beleza? Então, dados esses 2 avisos, vamos lá continuar o vídeo. Valeu! Então, por conta disso, vamos lá e aí eu vou mostrar também para vocês o que cada exercício vai estar trabalhando nos agrupamentos muscular. Seguinte, vamos começar então hoje com o supino. Eu vou mostrar aqui para vocês supino reto com a barra. Então, vamos lá. Ó, aqui eu deixei já essa barra montada, então você vai fazer um teste aí no seu treino. No caso, você iniciante não precisa necessariamente colocar peso. Testa somente o peso da barra, depois você coloca um pezinho na lateral e aí depois você vai testando. No caso, então, essas 2 séries de 15 repetições é para você entender mais o movimento e aí na terceira, que é de 12, é para você tentar colocar um pouco mais de carga, para que dessa forma você perceba essa mudança de repetição em relação à carga. Quanto mais repetição, uma carga menor, quanto menos repetição, uma carga maior, tá? Então, para vocês perceber esse ajuste. Supino reto, você pode fazer ele também com halteres, mas não é o caso aqui, porque a barra ela é um pouco mais intuitiva. É uma maneira de você fazer o exercício mais tranquilo e ter uma coordenação melhor. Às vezes com o halter a pessoa empurra um mais do que o outro e por aí vai. Então aqui com a barra vai ser mais tranquilo. Então como que a gente faz aqui? Você vai sentar e aí cuidado com a cabeça para bater na barra. Eu vou alinhar aqui o meu nariz com a barra e vou segurar entre a parte aqui áspera e a parte lisa, tá? Nas 2 partes. Vou deixar o peitoral meu bem estufado e aí eu tiro o peso do apoio e aí eu vou descer aqui na direção do peitoral até encostar a barra lá e aí eu volto aqui, ó, desta forma.
E aí com isso eu vou fazer aqui então 15 repetições, né, por exemplo. Aí eu termino, coloco a barra aqui no apoio. E aí, depois disso a gente faz mais uma série de 15 e aí uma terceira e última aqui para a parte do peitoral, que é de 12 repetições. No caso aqui, o supino reto, quanto também o próximo exercício, ele vai trazer um trabalho no peitoral de geral, né, de uma forma geral, mas com uma ênfase na parte externo-costal, que é a parte do meio aqui do peitoral. Por hora, vocês não precisam se preocupar em relação à variação de posição para fazer o peitoral, mas é só trazer um trabalho geral. Segundo exercício aqui que eu vou trazer para vocês é o crossover, ele também que é um próximo exercício aí para o peitoral. No caso, o crossover ele é feito nas polias e tem várias variações que você consegue colocar a posição dela, mas aqui no geral a gente vai colocar ela na posição do ombro, tá? Para fazer o movimento. Aí é o seguinte, então eu pego aqui no apoio da polia, vou deixar aqui, aí eu pego o outro apoio, vou ficar aqui, ó, mais no centro do crossover, peitoral bem estufado, eu posso colocar um pé na frente e outro atrás, ou os dois aqui, ó, bem posicionado, e aí eu vou trazer um movimento aqui, ó, de querer fechar o braço e tentar encostar o meu punho aqui na frente, ó. Então deixo as minhas costas bem retas, e aí eu empurro aqui o peso, ó, dessa forma, beleza? E aí novamente aqui, no caso se você for escolher fazer esse exercício ao invés do supino no dia, também vai ser 2 séries de 15 repetições e depois uma última de 12. Finalizada a parte do peitoral, vou mostrar agora para vocês a parte das costas. A gente vai começar aqui com a puxada aberta ou puxada alta, chame como quiser. No caso a gente vai fazer essa daqui com a barra curvada, tá? Aqui é bem tranquilo, a gente escolhe o peso ali na lateral e aí seguramos aqui, ó, nessa parte mais curvada, ou se você for uma pessoa de estatura um pouco maior, pode segurar mais aberto também, não tem problema. Então vou segurar aqui e aí eu trago o peso, encaixo bem a perna aqui embaixo, ó, e aí eu vou trazer essa barra na direção do meu peitoral aqui em cima, ó. Trago lá e volto. Na hora que eu for trazer, dou uma leve inclinada dessa forma aqui. E aí eu volto, fazendo novamente aqui 2 séries de 15 repetições e aí uma última de 12 desse trabalho melhor sobre a carga. No caso, essa puxada aberta aqui, ela vai trabalhar a parte principalmente do latíssimo do dorso, que é a parte aqui do shape em V das nossas costas, mas no geral trabalha as costas de uma maneira aí como um todo. Segundo exercício aqui para as costas, caso você não queira fazer a puxada ali ou no dia o equipamento esteja ocupado, a gente pode fazer aqui então a remada horizontal ou a remada na máquina. Aqui é o seguinte, bateria de peso na lateral, a gente seleciona, eu vou sentar, eu apoio meus pés aqui nesse apoio, deixo as costas bem retinhas, vou segurar aqui no triângulo e aí com as costas bem retas eu puxo lá na direção do umbigo, ó, querendo como se fosse dar uma cotovelada lá na parte de trás do meu corpo, ó. Aqui novamente, né, se caso for a alternativa que você escolheu aí no dia para treinar suas costas, você pode fazer também 2 séries de 15 repetições e uma última de 12. Assim como a puxada aberta, essa remada aqui ela também trabalha o latíssimo, principalmente o latíssimo, mas traz um trabalho aí geral para as costas. Terminada aí a parte então dos grandes músculos da região superior do nosso corpo, eu vou mostrar agora para vocês o treino de quadríceps. No caso, a gente vai começar aqui com a cadeira extensora. A cadeira extensora aqui é o seguinte, a gente tem, na verdade, tem diversos modelos aí que você pode encontrar na academia. Essa daqui é 2 em 1, né? Ela é uma cadeira extensora e flexora que trabalha a parte de trás da perna. Mas no caso a gente vai focar aqui no quadríceps, que é a parte da frente. Esse aparelho ele trabalha dando uma ênfase no reto femoral, que é a parte ali, musculatura do meio da nossa coxa. No caso então, eu posiciono esse apoio aqui mais ou menos na dobra do pé e o encosto eu deixo também onde a dobra da minha perna esteja aqui, ó, bem encostada. E aí eu vou segurar. Encostado bem, ó, eu faço lá a extensão da perna, o máximo que der, e aí eu volto trazendo, controlando aqui o movimento, tanto da ida quanto da volta. Lembrando o seguinte, a cadeira extensora não é você fazer um chute, como se fosse futebol. Então você faz o controle aqui da ida e da volta do movimento dessa forma. E aí, assim como as costas e o peitoral, aqui é 2 séries de 15 e uma série de 12 repetições, tentando então perceber aí o trabalho da carga. Seguinte, meus queridos, aí o segundo exercício alternativo aqui para o quadríceps vai ser o leg press
No caso, esse daqui ele vai trabalhar o quadríceps com ênfase nos vastos. Então, o leg press é o seguinte, esse daqui é um aparelho bem antigo da academia, mas existem alguns mais modernos que tem uma trava de segurança, entre outras coisas, mas a ideia do movimento é o mesmo. A gente encosta bem o quadril e as costas aqui no banco, apoia o pé aqui na plataforma, ó, e aí é o seguinte, ó, eu vou deixar os meus pés na reta do meu joelho e aqui o pé na diagonal. Não vou deixar ele necessariamente reto, só um pouquinho jogado aqui para o lado. E aí, com o peso aqui, uma dica importante é você já iniciar com alguma carga, né? Nem que seja, por exemplo, 2 anilhas de 20 aqui, porque é um exercício que normalmente o pessoal iniciante consegue trabalhar com bastante carga. Então, a gente faz aqui, ó, segura bem no apoio e aí empurra. E aí, normalmente, os aparelhos vai ter 2 travas, então a gente destrava aqui, e aí eu vou descer o máximo que eu conseguir, então vou no meu limite, e aí eu volto estendendo a perna, sem estender todo o joelho, não precisa esticar ele dessa forma, ó. Então volto mais ou menos aqui, e aí faço novamente a repetição desta forma. Terminei aqui o exercício, eu puxo a trava, e aí eu desço para o aparelho aqui ficar no apoio e eu poder descansar, não precisar ficando com a perna lá. E aqui novamente, se caso for o exercício que você está escolhendo para fazer no dia, 2 séries de 15 e aí uma última série de 12 repetições. Seguinte, meus queridos, então a gente terminou a parte do quadríceps, agora eu vou mostrar para vocês 2 exercícios de posterior de coxa. Vamos começar aqui com o stiff, esse que é um exercício um pouco complexo, mas você só vai aprender fazendo ele. O stiff é o seguinte, a gente vai tirar aqui o peso do chão, aí uma barra você pode utilizar. Vou deixar o meu peito bem estufado, as costas retinhas, e a ideia aqui é querer empurrar a barra até a altura da canela desta forma aqui, ó. Então eu acompanho a barra bem próxima da minha perna, e aí eu desço sem puxar. Na hora de eu voltar, eu não puxo aqui a barra com o ombro, né? Então o braço ele só é o apoio, e aí eu estendo lá. No caso, se você não conseguir deixar a perna estendida, pode dobrar um pouquinho o joelho aqui, ó, não tem problema. E aí você faz o movimento aqui de querer empurrar e aí desce dessa forma, ó. Lembrando o seguinte, tem vídeo também sobre o stiff lá no canal. Se você tiver dificuldade de fazer ele, pode dar uma olhada. Mas aí no geral vamos falar aqui sobre ele. Dessa forma. E aí finalizado, a gente devolve o apoio e aí entra no descanso. Lembrando, 2 séries de 15 e depois uma última de 12. Próximo exercício aqui para posterior é um exercício clássico, que é a mesa flexora. No caso ela está aqui no cantinho, vai ser um pouco difícil de vocês verem, mas não tem problema. Aqui então, a maioria dessas máquinas tem esse apoio aqui de peso, você seleciona o peso e ali o apoio do tornozelo. Vai deixar aqui mais ou menos aqui, ó, nessa parte de trás do tornozelo. Então eu vou deitar de barriga para a mesa e aí eu deixo o meu joelho para fora aqui do apoio, encosto bem e aí você pode segurar aqui, ou se às vezes você não alcançar, pode abraçar aqui o banco também para fazer o movimento. Aí deixo o meu tronco bem estável e aí eu só trago aqui, ó, o movimento do tornozelo e aí eu volto aqui, ó. Então tento deixar no meu limite, né, trazer o mais próximo possível do glúteo, do bumbum. E aí eu estendo a perna lá embaixo também, sem descansar o peso, ó. Desta forma aqui. E aí a gente faz aqui então a mesa, que vai ser essa segunda alternativa para o seu posterior de coxa. Bom, e aí com isso, meus queridos, mostrando então a mesa, a gente termina o trabalho dos grandes músculos do nosso corpo. Agora eu vou mostrar para vocês do braço, tanto o bíceps quanto o tríceps, e também do ombro. E aí eu vou trazer também alguns exemplos do abdômen e da panturrilha. Vamos começar aqui com o bíceps. Com 2 halteres, você vai pegar eles aqui, a gente vai fazer 2 movimentos. O primeiro é a rosca direta, então palma da mão aqui para frente, e aí eu faço um movimento aqui, ó, querendo só dobrar o meu cotovelo, e aí eu estendo o braço lá embaixo. Uma dica aqui, se você não conseguir fazer com os 2 braços juntos, você pode fazer alternado. Então faz um braço aqui, e aí depois o outro aqui, ó, desta forma. E aí também, aproveitando os halteres, a gente vai fazer o martelo, que no caso eu vou deixar o meu punho agora retinho assim, ó, e eu faço aqui, ó, esse movimento da extensão e aí a flexão do cotovelo dessa forma aqui. Qual que é a diferença entre esses 2 exercícios? A rosca direta vai trabalhar o bíceps de uma maneira geral e o martelo vai trabalhar também o braquial, além também do bráquio radial, que é a musculatura do antebraço. Nesses 2 exercícios você vai ter uma variação, consegue trabalhar aí legal
a parte do seu bíceps. Falado então aí sobre o bíceps, vamos agora para a parte do tríceps, que é a musculatura de trás do braço. No caso, a gente vai fazer aqui o clássico, que é o tríceps na polia. Ele você pode fazer tanto com a corda aqui, que eu vou mostrar para vocês, ou também com a barra reta, que é uma alternativa caso você prefira. No geral, não tem diferença assim grande entre eles, é mais uma questão de amplitude e trabalhar a carga maior, mas você, como iniciante, é só aprender o movimento, vai tranquilo escolhendo aí a sua preferência. Aqui não tem muito segredo, a gente vai segurar então o pezinho, então vai deixar o cotovelo aqui no lado do corpo, e aí a gente faz aqui o movimento da extensão e aí faz aqui a flexão. Então, com a corda a gente consegue fazer essa leve torção aqui, ó, final, lá embaixo, mas não precisa necessariamente, você pode só descer aqui, ó, o punho, e aí a gente faz o movimento dessa forma, bem controlado. E aí, na polia, lembrando novamente, né, 2 séries de 15 e depois uma última de 12, tentando subir um pouquinho a carga para vocês entenderem essa variação. E aproveitando, vou pegar esse mesmo halter aqui do bíceps, a gente vai fazer também o segundo exercício, que é no caso o tríceps francês. Então a gente segura o peso aqui na bolinha, ó, com as 2 mãos, coloca lá atrás da cabeça, e aí eu vou deixar o cotovelo, ó, descer o máximo que eu consigo, e aí eu estendo o braço lá em cima desta forma, ó, fazendo então esse movimento da extensão e também a flexão aqui, ó. E esse aqui então é o tríceps francês. E aí no geral, esses 2 exercícios vai trabalhar as 3 cabeças do músculo de uma maneira assim, bem geral. Ainda também com os halteres eu vou mostrar aqui para vocês a parte do ombro, para terminar essa parte do braço. Vou utilizar aqui os 2 halteres e aí é o seguinte, a gente vai fazer aqui a elevação lateral e a frontal. A lateral, ela trabalha um pouco mais a parte lateral do ombro e a frontal vai trabalhar um pouco mais a parte anterior do ombro. O halter para fazer a elevação lateral, vou deixar aqui o meu corpo bem reto e aí eu levanto o halter até a altura do ombro aqui na diagonal, ó. Não precisa ser aqui na lateral do corpo, mas aqui, ó, na sua diagonal. E aí para o frontal eu vou levantar aqui na frente mesmo, ó. Então seguro os 2 halteres e aí levanto aqui até a reta do ombro. Para finalizar, vou mostrar para vocês o treino da parte do abdômen e também da panturrilha. No abdômen, vou mostrar para vocês o remador e também a prancha. São 2 exercícios básicos, mas que funcionam muito bem para o seu abdômen. O remador, você vai utilizar um colchonete, aí deitou, vai apoiar, deixar a perna estendida e o braço estendido lá em cima. E aí a ideia é o quê? Você levantar a parte aqui do tronco de cima junto com as pernas, e aí você vai passar essa dobra aqui do cotovelo da linha do joelho dessa forma. Você pode colocar o pé inteiro no chão ou o calcanhar e aí aproxima. Então faz o movimento de estender todo o corpo, bate a mão lá no chão e aí estende aqui, ó, desta forma. E aí aqui, mesma ideia, no caso como você vai estar trabalhando com o peso corporal, não tem como variar a carga. Então vou pedir aí que vocês façam até a falha ou no caso manter ou 15 ou 12 repetições nas 3 séries. E aí com a prancha a gente vai utilizar o tempo e não repetição. No caso você iniciante pode utilizar aí 45 a 1 minuto, que é um tempo aí bacana para você trabalhar nesse exercício. A prancha a gente apoia o antebraço aqui no colchonete, dessa forma, e aí a ponta do pé lá no chão, deixando toda a parte aqui do tronco estendida, ó, dessa forma. E aqui é isometria, é tentar aguentar o maior tempo possível no exercício. E aí, para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre a panturrilha. No caso aqui na academia eu não tenho bons exemplos para trazer para vocês, mas então vou falar sobre o exercício que é o gêmeos em pé, é um exercício aí clássico que você consegue encontrar na academia, ou você pode fazer, além da máquina, né, que existe, você pode fazer também com o seu peso corporal. No caso, esse daí até tem como eu mostrar, vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui no apoio, mesmo em algum degrau, você pode utilizar também um step, você sobe na ponta, né, com o pé, e aí a ideia é o quê? Trazer o tornozelo o mais baixo possível, e aí eu estendo lá em cima, ó. Sempre fazendo um controle do movimento, então nada de fazer esse movimento elástico, então desço o máximo que der, e aí controlo jogando lá em cima, fazendo às vezes até um que a gente chama de pico de contração. Então joga lá em cima, segura uns 2 segundos e aí volta dessa forma. O segundo exercício realmente não tem exemplo aqui,
que é o uso da cadeira solear. Ela também que serve para você trabalhar a panturrilha sentada. Com isso, então, meus queridos, eu finalizo o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tamo junto e bom treino!